A primeira delas é para você contar um pouquinho da sua carreira, o que você faz, o que você já fez. Então, Vinícius, eu comecei a trabalhar muito cedo assim na área de engenharia, né? Minha família tem essa empresa aqui que é a Protec Engenharia, a gente trabalha com projetos e consultoria. Eu já tive experiências em entidades de classe, né, na área diretiva, eu já tive experiências, já montei depois uma empresa na área de cobrança e uma garantidora de crédito, que se chama Cobertura Certa. Eu tenho hoje esse projeto digital, Eu Quadrado Engenharia, que vai ter múltiplas áreas de atuação. E eu sou também investidor na área imobiliária, tá? Então eu entro aí em alguns investimentos nessa área também. E poderia contar um pouquinho da Porotec, quantos anos ela tem, se ela já está consolidada no mercado, tem bastante cliente Sim, já. a Protec Engenharia ela tem, mudou para o nome Protec em 1980, porém as origens são mais antigas. Então veja só que o nome Protec já tem aí 45 anos, né? É uma empresa que tem mais de 11 mil projetos realizados em 20 e poucos estados do Brasil, se não me engano nós estamos em 23, e 8 países. Então a gente passou já por experiências fora, né, do Brasil na área de engenharia. E uma empresa que o meu pai ele começou como estagiário e depois ele acabou comprando, adquirindo a empresa quando mudou para a Protec. Tá? A gente atua muito na área industrial e de infraestrutura, na área de projetos e consultoria. Pô, bacana. A dúvida que muita gente tem, né, é como começar nesse mundo do empreendedorismo, o que fazer no início para dar certo lá na frente. Ô Vinícius, eu tenho na minha mente assim que a primeira coisa é você ser apaixonado pelo que você faz, cara. Eu não conheço ninguém assim que não goste da atividade, não seja um obstinado por aquilo que faz ao menos, né? Vai ter atividades que você vai desenvolver dentro daquele negócio que não são exatamente o que você gosta, não é exatamente sempre prazeroso, obviamente. Tem coisas que são desagradáveis que ocorrem e tal. Mas você ser obstinado e apaixonado pela tua ideia, acreditar muito na ideia é fundamental. Tem uma outra coisa, cara, uma vez eu ouvi, tem um grande empresário que eu admiro em alguns pontos, que ele comentou que você precisa ter, nos Estados Unidos tem um termo chamado grit. Grit é perseverança. Então, invariavelmente, indubitavelmente, quanto mais você cresce, mais coisas você tem, mais dificuldades você vai enfrentar. E você superar todas as dificuldades, você enfrentar as dificuldades, superá-las, e ter essa perseverança é um fator fundamental para o sucesso. Né? Com certeza, concordo plenamente. E falando nisso, a gente sabe que muitas pessoas começam seus empreendimentos se inspirando em algum familiar, alguma pessoa. Você se inspirou em alguma pessoa? Cara, eu tenho várias referências. O meu pai é uma referência pela origem dele bastante humilde, né? E pelo ponto que ele chegou e sempre com muita persistência e muita consistência no trabalho, ele é uma referência minha. Tem alguns livros, às vezes, também que me inspiram, assim, que eu leio, por exemplo, eu gosto muito daquele Jordan Peterson, ele é um professor canadense, né, e ele tem boas publicações, como, por exemplo, 12 Regras para a Vida. É um livro que eu indico para quem está nos assistindo aí. O 12 Regras para a Vida tem ele oferece boas reflexões a respeito da abrangência de vários aspectos da vida, assim, acho legal. Tem empresários que eu tenho como referência, por exemplo, o Elon Musk, em alguns aspectos, eu acho que ele é um cara que tem um arrojo fantástico, ele mexe também muito com coisas que são relacionadas à engenharia, que é minha grande paixão, gosto muito dele também e assim por diante. Eu gosto muito do Flávio Augusto, não sei se conhece. Sim, claro, bom. Ano passado, eu fui lá para São Paulo participar de um evento do Thiago Nigro, sobre investimento, e ele estava lá. E me tocou muito ele falando sobre empreendedorismo, que você tem, como você falou, você tem que fazer aquilo com amor, com paixão. Que daí, se você tiver isso, vai desandar, vai engrenar o negócio. Vai engrenar, né? exatamente. Então, ele não sei se chega a ser um mentor, mas é uma pessoa que eu me inspiro bastante e eu gosto muito de ver os podcasts que ele faz também. Ele tem um canal, eu acho bem bacana também. Sobre cair e levantar, né, Vinícius? Por a vida, às vezes a gente imagina que as coisas são contos de fadas, que você faz um planejamento, um projeto, e que aquilo ocorre exatamente como você fez. Não. Empecilhos, dificuldades, as coisas vão acontecendo e você ter essa perseverança, quer dizer, para você superar tudo isso. Falando um pouquinho de arrependimento, você se arrepende de alguma coisa que você fez? Você mudaria alguma coisa? Cara, eu reflito a respeito de coisas que aconteceram e que me geraram ensinamento. Mas veja, eu aprendi muito isso. Se você não erra, o aprendizado não é igual você ouvir. Então, você, por vezes, cair e depois levantar, te dá depois um estofo que é muito diferente de você só ouvir falar ou só ler a respeito. Sim.
E você já pensou em, lá no passado, desistir, achou que não ia dar certo? Múltiplas vezes eu já passei por períodos complicados que eu pensei, poxa, isso aqui não vai dar certo, isso aqui vai complicar e tal. E a grande verdade é que às vezes a gente entra num estado mental, né, quando você está passando, deve ter pessoas nos assistindo aí que estão, às vezes, em estado depressivo, com grandes dificuldades. Eu te digo que às vezes você está imerso naquilo com tanta intensidade que você não observa que a vida é feita de tantas variáveis, tantas opções e possibilidades que aquilo se torna pequeno a médio e longo prazo, né? Quais são as dificuldades que uma pessoa pode enfrentar para abrir uma empresa, para começar um negócio? E também como achar o meu nicho? Como achar algo para fazer, algo para iniciar? Cara, dificuldades, ainda mais no Brasil, existem aos borbotões, né? Existe a questão da burocracia, existe a carga tributária extremamente elevada, existem dificuldades que são impostas ao empreendedor de maneira, assim, clara. Existem países em que tem essa questão do empreendedorismo mais facilitado, né? Então as dificuldades, elas existem muitas. Com relação a como ter a segunda pergunta, como ter a ideia, né? Como ter a ideia, achar um nicho. como achar um nicho. Como eu te disse, se você tiver uma paixão, você fizer um planejamento inicial, comece, né? Você faz um planejamento inicial. Tem muita gente que eu já vi que fica sonhando com o mundo ideal, fazendo um projeto, tentando achar um projeto ideal para daí fica com aquele receio. Você nunca vai achar um projeto ideal, né? Então, assim, faça um bom planejamento, tenha uma ideia, tenha uma paixão, tenha um foco e comece, porque daí vão surgindo dificuldades que você vai superando e você vai ajustando o rumo, mas tendo uma ideia de um propósito, lá um foco final, né? Exato. São dificuldades que, se solucionadas agora, vão te fazer mais forte lá na frente. Exatamente. Elas são essenciais, né? E falando também um pouquinho dessas dificuldades, o quesito da concorrência hoje em dia, você acha que está muito concorrente, tem muita pessoa que já abriu empresa, ou você acha que, se eu quiser abrir uma empresa assim de engenharia, eu posso entrar nesse nicho ou já tem muita concorrência? Tem muita concorrência, mas eu te digo, Vinícius, eu tenho analisado alguns dados, né? Por exemplo, a CEBIC, se não me engano, divulgou esses tempos um dado que, por exemplo, no ramo de engenharia estão faltando 75 mil engenheiros hoje, né? Então, a nossa demanda hoje nessa área específica é tão grande que se a pessoa for persistente, for capaz e conseguir e ter vontade e perseverança, ela vai acabar encontrando ali um ponto onde vai ser bem sucedida. E veja, essa ausência, essa falta de engenheiros no nosso país, ela deve se agravar. Hoje a gente tem um número de estudantes em engenharia civil, isso saiu no Estadão, cerca de metade do que nós tínhamos em 2015. Caraca. Então, a tendência, na minha visão, mantido o país um mínimo de status de desenvolvimento, é que quem se forme na área de engenharia vai ter muito mercado ali para atuar, né? Pela falta de engenheiros qualificados e falta de engenheiros em número também. Sim, com certeza. E engenheiro também, além de trabalhar na engenharia, ele tem diversos outros ramos que ele pode trabalhar. Setor bancário, já conheço um monte de engenheiro que é bancário, assim. Então, fazer engenharia acho que abre um leque muito grande para vários âmbitos do mercado, né? Pela capacidade de raciocínio lógico desenvolvida, pela dificuldade também do próprio curso, né? É aquilo que a gente disse, na dificuldade é que você cresce. Então, às vezes o curso é tão complicado, pelo menos era no passado, talvez até mais que hoje, eu não sei comparar, mas eu acredito que era mais até complicado. A dificuldade é tão grande que vai formando pessoas fortes, né? Com capacidade de adaptação. Sim, a gente é bom em resolver problema, né? Sobre o que diferencia um líder. Você é um líder, você tem a Protec. O que diferencia um líder comum de um líder que inspira e é respeitado de verdade? Cara, eu acho que as pessoas sentem quando você está apaixonado pelo que você faz, cara. Isso eu percebo muito, assim, você é apaixonado por aquilo, você está fazendo com uma vontade, você está produzindo. E outra, o resultado fala muito. Então, cara, podem pôr, o cara lá, tem muito isso, né? Eu já senti muito isso, o cara que é invejoso, por exemplo, né? Ele te descarrega uma energia negativa, tenta te prejudicar de alguma maneira. Existe muito isso, infelizmente, é um aspecto das pessoas, né? Mas o resultado, quando você para, tá aqui o resultado. O resultado é muito respeitado, né? Sim. Cara, falando nisso da inveja, você acha que quando uma pessoa começa algo novo assim, ela deve falar para as outras ou ela tem que esperar esse negócio ser validado para depois abrir? Eu acho que você ter foco no resultado, o resultado fala por si só. Né? Você falar por falar, ser um bom marqueteiro tem as suas vantagens,
mas você tem que apresentar resultados. Só falar, uma boa propaganda sem consistência, ela morre a médio prazo. E outro tópico aqui muito importante que eu tô curioso para saber é sobre o networking. Você acha que ele é importante, é algo fundamental? Eu acho que é fundamental, cara, você ter bons contatos e outra, você saber muito bem o meio em que você está inserido, né? O ambiente faz muito a pessoa, né? Tem aquelas palavras, né? E é incrível como a tua cabeça começa a se moldar de acordo com o meio que você está vivendo. Se você viver num meio um pouco mais politizado, um pouco mais político, você passa a pensar em algumas situações como um político. Você passa então assim, a tua cabeça, se você se unir com pessoas, se você tem um foco X e você se unir, se inspirar e ter como referência as pessoas que têm mais capacidade de atingir aquele foco é muito importante. Ter referências, você está cercado de pessoas que são melhores do que você em algum aspecto. Agora, você está cercado de gente pior ou gente que está indo por outra linha, você vai acabar a médio prazo se complicando no teu objetivo. Cara, e como encontrar essas pessoas? É difícil, aí depende do ramo, né? É muito variável, né? Como eu falei, o cara que quer seguir uma carreira política, ele pode estar do lado de políticos de alta habilidade nesse quesito, o cara que é mais empresário, ao lado de empresários, o cara que é mais técnico, do lado de bons técnicos, de ter essas referências dentro daquilo que é o seu objetivo. Mas tipo, participar de seminário, participar É uma maneira, conversas. eventos, participar de clubes, às vezes num clube social você encontra uma pessoa que te inspira em alguma área, você ter amigos, quer dizer, tá isso. E outra, hoje a presença digital também, né, que é o que a gente está fazendo aqui. Às vezes você não está com aquela pessoa no contato tete-a-tete, mas você faz contatos, você interage de uma maneira também digital, que também é válido. Né? E indo pro quesito mais técnico, assim, hoje em dia está muito em alta o assunto da inteligência artificial, da IA, né? Ela chegou assim e, pô, tá pra dominar o mercado, né? Queria saber, você como engenheiro, o que você acha da IA, tanto na engenharia quanto no quesito geral, assim, do nosso dia a dia? Boa pergunta, cara. Até no meu perfil no TikTok tem alguns vídeos sobre isso, no YouTube também. A inteligência artificial, você sabe que eu sou cético assim, pô, isso aqui vem para acabar com tudo, vai fazer tudo autonomamente. Eu lembro na época que tinha lá, eu lembro, falam, né, muito, surgiu na época que surgiu a televisão, vai acabar com o rádio. Surgiu a internet e vai acabar com a televisão. Surgiu o streaming e vai acabar com a televisão. Surgiu, né, então assim, agora surgiu a IA, vai acabar com tudo. Não, é uma ferramenta que vem evoluindo e vai evoluir muito, que vai mudar significativamente determinadas profissões, mas o cara que é capaz naquilo e souber usar isso como uma ferramenta auxiliar para o seu trabalho, ele vai ser diferente. Eu fiz alguns testes, né? Por exemplo, na área que demanda alta responsabilidade, tem que tomar muito cuidado com o uso dessas ferramentas. Elas não são um resultado pronto, imediato e plenamente confiável para tudo, né? Então, acredito que vai evoluir muito também nesse quesito, mas acompanhar e começar a usar isso como uma ferramenta é fundamental para qualquer negócio. Concordo. E você acha que um profissional, além da parte técnica ali, de aprender na faculdade em si, você acha que ter essa parte da inteligência artificial, ter esse conhecimento, vai ser um diferencial daqui para frente? Vai ser, com certeza. Você tem que começar, né? Por exemplo, quem tem filhos pequenos, né? Uma coisa que eu oriento e que eu posso dar de dicas, assim, já começa a instruí-los, né? Assim como eu, por exemplo, lá, né, tenho 42 anos, quando na minha infância começou a ter o computador de uso pessoal, assim, mais tal, era importante eu começar desde cedo, meu pai fez isso, a começar a lidar com o computador, né? Depois, na época do celular e tal. Então, eu acho que incutir desde cedo, assim, como funciona isso e tal, eu acho que é importante.